Mitos e verdades do alimento que deve ser o mais brasileiro de todos. Ele aparece nas mais variadas formas, ajuda quem precisa fugir do glúten e ganhou roupagem gourmet. Vamos falar da mandioca. Um alimento que desafia a criatividade na hora de preparar e comer. É mandioca, a gente consome a farinha, faz tapioquinha, come frita, ou seja, de todo jeito. Da planta se aproveita tudo, folhas, caule e a raiz. Que, aliás, é a parte conhecida como mandioca. Cozinho e frito também, às vezes. Tapioca é o que eu mais como, de longe, com certeza. Eu gosto muito, muito. A palavra mandioca é de origem tupi. Ela junta mani mais oca, que significa casa de Mani, uma deusa indígena. Foram os índios que apresentaram as plantas aos portugueses. E desde então, ela faz o maior sucesso. Existem mais de 4.000 variedades catalogadas só no Brasil. Ela é o ingrediente mais democrático do brasileiro. Difícil mesmo é decorar todos os nomes que ela recebe Brasil afora. Quer ver só? Tem mandioca braba ou brava, mandioca mansa, mandioca doce, mandioca amarga, macaxeira, aipim ou aipi ou ainda uaipi, maniva, maniveira, pão de pobre. Imagina, de pobre esse pão não tem nada não. É um carboidrato de baixo índice glicêmico, isso é, demora para virar açúcar no organismo e não tem glúten. Ela é rica em fibras, ajuda muito na função intestinal, ela é rica em ferro, ela é rica em zinco, ela é rica em algumas vitaminas do complexo B. Tem mandioca mansa de mesa e mandioca brava, que de tão brava é venenosa. Só de olhar não dá para saber qual é qual. A principal diferença entre a mandioca brava e a mandioca mansa é a presença do ácido cianídrico. É um ácido tóxico, pode causar desde mal-estar até, em eventuais casos, em excesso, pode causar até a morte. Cada 100 gramas de mandioca tem quase 160 calorias. Para quem não quer ganhar peso ou é diabético, é só evitar os excessos. De resto, é aproveitar as várias faces desse alimento bem brasileiro. Saborosa e sofisticada. A mandioca virou o ingrediente principal de pratos refinados, assinados por grandes chefes de cozinha. Você sabe que tem uma frase que fala assim, que o auge da sofisticação é a simplicidade. Eu acho que a mandioca, ela é a raiz que melhor representa a nossa brasilidade. Eu tenho feito muitos eventos fora do Brasil esse ano e eu uso essa raiz, esse ingrediente para nos representar muito. Morena Leite é baiana, dona de um restaurante tipicamente brasileiro em São Paulo. A Morena vai ensinar pra gente agora uma receita que é uma adaptação, na verdade, né, de um prato francês, que é a batata rosti, é isso? Exato. Mas vai ser a mandioca rosti agora. E rosti, pelo que você estava me explicando, então significa assado. É um assado, é uma batata ralada assada. A batata, assim como a mandioca, ela dá uma liga, ela dá um grude. É bem fácil de preparar. Ralhe a mandioca e a cebola. Temperar com sal e pimenta do reino e o parmesão. Mistura tudo, então. Mistura tudo, um pouco de manteiga para ajudar a dar a liga nela. Depois, 15 a 20 minutos de forno para assar e pronto. A mandioca rosti pode servir de entrada ou acompanhamento. Dá até para rechear com queijo ou carne seca. Uma delícia! Já o chefe Platini Vieira recria outra receita francesa. Que tal um brioche de mandioca? Que dá uma maciez e ele cresce mais, e um sabor diferente dos outros pães que a gente encontra no mercado. Primeiro ele mistura os ovos, o óleo e um pouco do leite. Bate tudo
Acrescenta o açúcar demerara, o sal e a manteiga. Mistura mais um pouco e aí chega a hora de colocar a mão na massa, com a mandioca cozida, a farinha de trigo e o fermento biológico. Pronto, é só levar ao forno. Nesse restaurante, o brioche de mandioca faz o maior sucesso com manteiga na grelha. Seu Zé planta mandioca há 18 anos em São Paulo e revela os segredos da produção. O negócio é a terra, é a área de terra. O que tem que ter a terra? A terra tem que ser mais macia, uma terra mais fofa. Ó. Ele tirou um pedaço aqui do pé, tava aqui isso, mesmo. Exato, aqui mesmo. Isso. Aí, nesse então, pé inteiro. Vamos fazer e o seguinte. aí ele vai plantar aqui pra gente ver. Isso, é exato. simples, né, seu Zé? É simples. Aqui, ó, tem 4 raízes, 4 brotos. Aqui brota, sai raiz. Do outro lado também. Esses aqui também sai raiz também. Os brotos são plantados numa covinha de mais ou menos 10 centímetros. Daqui 15 dias já está brotado. Já está com os brotos para cima. Aí ele vai crescendo. Aí é só esperar 1 ano e meio para colher. O pé da mandioca fica assim, prontinho para o consumo. Na hora da compra, atenção! O miolo deve estar numa cor homogênea, branca ou amarela, dependendo da qualidade. E a casca, uniforme. Dá para conservar a mandioca crua por no máximo 1 semana. Fora da geladeira, ela precisa estar com a casca. Senão, o ideal é colocá-la numa vasilha com água. Mandioca tem muitas qualidades. E uma delas garante alimento farto para quem não pode comer nada que tenha trigo e derivados. Ou seja, os celíacos. Pessoas que têm a doença celíaca, elas têm uma intolerância ao glúten. E o glúten é uma proteína que não está presente na mandioca. Então, pessoas celíacas podem consumir mandioca. A Ana Paula descobriu que era celíaca há 5 anos, por causa do pai. A doença é hereditária. Fui fazer os exames todos e era doença celíaca. Deu positivo. Deu positivo. Ela conviveu com o problema por 30 anos. Ela teve que cortar completamente o glúten da vida dela. Foi aí que ela descobriu a mandioca como um alimento versátil, usado em várias receitas. A tapioca é um dos pratos favoritos. Ela prepara salgadas e doces rapidinho na frigideira. Ana Paula aprendeu a montar um cardápio variado e até chique com base na mandioca. Tô vendo aqui uma mesa maravilhosa que você fez. É mais ou menos o que você come no dia a dia. Tem até pudim. O pudim é de farinha de mandioca seca. Tem biscoito de polvilho, dadinhos de tapioca, pão de queijo. Tem sempre alguma coisa, tem sempre o derivado de mandioca em casa. Ou a própria mandioca também. Com tanta variedade, ela deixou no passado uma antiga paixão: o pão francês. No início você passa na frente da padaria, sentia aquele cheirinho e fala, hoje em dia não, nem o cheiro eu gosto mais, né? Já substituí por outras coisas e tem sido bem mais fácil. É na cozinha que o paraibano Carlos Ribeiro se sente mais à vontade. Uma das especialidades é um dos pratos mais populares feitos a partir da mandioca. Chefe, então agora a gente vai fazer uma farofa de dendê. Para fazer a farofa, o chefe coloca azeite de dendê na panela, sem sal nem manteiga. E olha aí a dica. E aí nós desligamos a panela, que geralmente toda farofa, o processo melhor é quando você desliga. Por quê? Porque a goma que tem dentro da farinha, ela vai começar também a empelotar. Então você corre algum risco de sua farofa ficar empelotada. Misturando a farinha de mandioca, aos poucos vai surgindo a farofa. Incrível como rende, né? Fica linda, né? Não, o que eu acho mais bonito é a cor. Agora, se você final de ano, você faz um pernil. O que você quiser fazer, acompanha. Acho fácil, né? O chefe ensina agora a fazer uma farofa de cebola. Manteiga. Manteiga e cebola pro fogo.
E aí já sobe aquele cheirinho que deixa todo mundo morrendo de fome. E os vizinhos falam que sente o cheiro assim, né? Sai, cheiro pela vizinhança. E pra coroar, a rainha do prato. A farinha de mandioca, ela entra como estrela principal, né? Mas calma, antes da farinha tende a esperar torrar a cebola, sem dó. Aí agora você vai literalmente queimar ela. Quando a cebola estiver bem preta, é só jogar a farinha de mandioca. Pronto, fácil, fácil. Será que eu vou experimentar? Claro, com certeza. A cebola sumiu, né? Não fica o sabor de... A sensação que a gente tem aqui, que ela vai crocante. ficar crocante, ou então que vai ficar gosto de queimado. Não ficou. Delícia. Aí você pensa que o menu tá completo. Até surgir mais uma invenção feita com a farinha de mandioca. É o pirão. É só misturar aos poucos a farinha com o caldo do frango ou do peixe ensopado. E mexendo, não para de mexer nunca. Em pouco tempo, o caldo vira um creme. E você vem agora, coloca os seus pedaços de frango, que fica uma maravilha. Tantas receitas, todas feitas ou incrementadas com a farinha de mandioca. Um prato típico da comida caipira e que os mineiros adoram. Cozida com uma costela. É o vaca atolada, feito com mandioca cozida e carne de boi. Tudo começou assim. Quando seguiam para Minas, tropeiros de São Paulo carregavam carne mergulhada na gordura para garantir o alimento por mais tempo. Ao longo da trilha, os tropeiros também colhiam mandioca e cozinhavam os dois alimentos juntos para garantir comida forte e boa para os dias mais frios. Um dia, com um tempo chuvoso, o gado atolou na lama. Daí o nome, vaca atolada. É muito gostoso o prato. Mas será que é difícil fazer vaca atolada? Um dos segredos é escolher bem os ingredientes. Por exemplo, a mandioca tem que ser assim, bem branquinha. Quem me explicou foi o Cláudio, que é chefe de cozinha e especialista em comida mineira. Além da mandioca, o que mais que a gente precisa? A costela de boi, a gente dá preferência por causa do osso, que dá um sabor todo especial. A linguiça defumada, o bacon e o cheiro verde, salsinha com cebolinha para dar o final no prato. Então vamos lá? Vamos, com certeza. Ele corta os ingredientes em cubo e olha o truque para tirar a casca da mandioca. Aqui é muito fácil, você dá um taiozinho nela aqui e vem com a própria faca puxando. Depois você vem até com a mão mesmo, ela sai inteira, facinha. O bacon e a linguiça defumada vão para a panela. Já a costela fica na pressão por meia hora. Depois é só juntar tudo, acrescentar água e deixar mais uns minutinhos. O resultado, bom, eu, que sou uma mineirinha esperta, decidi provar. Outro sucesso por aqui é a mandioca frita. Também assim, douradinha. Qual brasileiro resiste? Ótimo para aperitivo. A mais comum, infelizmente, é a mandioca frita. Não é a maneira mais adequada de consumir por conta do processo de fabricação, de cozimento, excesso de gordura, de óleo, aumenta muito o valor calórico da mandioca. Só que não tem jeito. Como diz o mineiro aí, a mandioca frita tem lugar garantido. É uma delícia de comer. Muito bom, muito bom. Tem seu lugar? Tem seu lugar. Em qualquer mesa de bar tem seu lugar. Muito saboroso, muito bom. Isso aqui pra você é mandioquinha ou batata baroa? Batata baroa. Tem outro nome também, sabe qual? Não, outro eu não sei não. Qual é? Mandioquinha. Batata baroa ou mandioquinha, depende do estado que você tá. Você chama como, normalmente? Eu sou de Brasília, então a gente chama de batata baroa lá. Isso mesmo, o nome varia de acordo com a região. Em São Paulo, ela é mais conhecida como mandioquinha. No Rio, é batata baroa. No Paraná, é batata salsa. E em diversas cidades de Minas,
O alimento ainda é chamado de batata jujuba, batata aipo e cenoura amarela. O fato é que ela chegou ao Brasil vinda dos Andes, lá pelos anos de 1900. Uma das primeiras colheitas e primeira pessoa a plantar de uma forma mais comercial foi o Barão de Nova Friburgo. O barão, que vivia no Rio, adorava o alimento, assim como sua esposa, a baronesa. Daí o nome batata baroa, em homenagem à baronesa. Só que de batata, ela não tem nada. Ela realmente é diferente na sua estrutura. Ela seria mais prima de uma cenoura do que próxima de uma batata. Talvez ela tenha levado esse nome de mandioquinha em função da semelhança enquanto raiz. Já quando o assunto é nutriente, ela é sim uma ótima substituta da batata. Ela é mais rica em vitaminas e minerais do que uma batata normal, e uma batata inglesa ou uma batata doce, e ela tem um teor de carboidrato menor. Falou em mandioca, falou em Pará. O estado é o maior produtor do país, com mais de 300 mil hectares de área plantada. A produção ultrapassa 5 milhões de toneladas por ano. Por aqui, os pequenos produtores, como o Daniel, se especializaram em verdadeiras delícias. Além da farinha de mandioca, tem o tucupi, um caldo que, se não for bem tratado, pode ser venenoso. O tucupi, que é esse caldo amarelo aqui, extraído da mandioca, tem uma alta concentração de ácido cianídrico, conhecido como cianeto, um veneno. É por isso que ele precisa ser fermentado por no mínimo 12 horas e depois disso ainda precisa passar pelo cozimento. Vai para a panela por pelo menos 3 horas até não apresentar risco à saúde humana. Um aprendizado que veio dos índios. Os índios, eles nem cozinhavam, eles tiravam o tucupi, extraíam o tucupi, eles colocavam em uma garrafa, um recipiente e levavam ao sol. Ficavam alguns dias no sol e aí já se extraía todo o veneno do tucupi. Com o caldo também se faz o tacacá. O tucupi é colocado sobre a goma da mandioca. O prato leva ainda chicória, camarão e jambu, uma erva que provoca formigamento nos lábios. Paraense, quando eles saem daqui, que eles voltam, a primeira coisa é procurar uma banca de tacacá para matar a saudade. O cara da Amazônia, o cara do Pará, né? E que tal provar a feijoada paraense? É a maniçoba, feita da mistura de temperos com um caldo extraído da folha da mandioca. Quem está vendo isso na televisão já está com água na boca já. E qual desses pratos feitos com mandioca o paraense gosta mais? Tudo, tacacá, tucupi, esse jambu que tem esse tremozinho, né, deixa dormente, mas é uma delícia. O tucupi, o jambu, que é aquela coisa treme, né, é uma coisa muito gostosa. Uma pena para quem me conheceu. Ela canta o Brasil lá fora. Mas você e canta o mundo aqui no Brasil. A italiana Mafalda Minozzi faz sucesso por aqui desde 1996. Ela adora o Brasil e interpreta diversos músicos do nosso país. Tomei coragem para encarar mesmo repertórios importantes brasileiros, principalmente Tom Jobim, Vinícius de Moraes, tem Ivan Lins também, Baden. De canções, ela e o parceiro musical Paul Rich entendem bem. Mas e de comida? Não sei. Você conhece mandioca? Não. Ou seja, não conheço, mas ouvi falar que é muito gostosa. Você tem toda a razão, Mafalda. Vamos começar pela parte mais fácil dessas aulas sobre mandioca. Vamos começar comendo, que é mais fácil do que descascar. A primeira criação do chefe é um 1000 folhas de mandioca. A gente fatia mandioca bem fininha, com fatiadora.
cozinha ela com manteiga de garrafa. Então, me lembra um pouco o sabor da polenta do nordeste da Itália. É extremamente delicado, contraposições de gosto, de sabores. É delicioso. Agora um purê de mandioca. Deixa eu ver, Giovanni, espera, hein? Fantástico. É incrível. É veramente um espetáculo. Para fechar com chave de ouro, bolo com sorvete. Olha, do francês tem o petit gâteau, que é o sorvete com bolo, né? E do brasileiro tem, como chama isso aí? Petit mandioquê. Aprovado? É incrível. Força é tu. É, a Mafalda, que já podemos chamar de ítalo-brasileira, entrou de cabeça no nosso Mitos e Verdades desta semana, sobre um alimento tipicamente brasileiro. Cambiando. Assim, com cuidado e com amor, tudo fica leve. Come posso stare una vita senza te. Obrigada, tá? Eu que agradeço.